Será que é melhor deixar a lógica da minha aplicação dentro do banco de dados ou dentro do código da aplicação? Quer saber a resposta? Fica com a gente e curte esse vídeo. Fala pessoal, uma das decisões que a gente precisa tomar aí na definição da arquitetura da nossa aplicação é se a lógica de negócio que a gente vai precisar construir e desenvolver, ela vai ficar dentro do código da aplicação. Então, se eu estou usando Java, então ele vai estar escrito ali em código Java, por exemplo, ou ela vai ficar dentro do banco de dados. Então, os bancos de dados, eles têm estruturas disponíveis, então bancos como MySQL, Postgre, Oracle, por exemplo, SQL Server, né? Então, eles têm estruturas do SQL para que essa lógica ela possa ser definida dentro do banco. Ainda hoje há dúvida, né, sobre qual é a melhor solução a ser adotada. Então, no vídeo de hoje ele vai ser baseado num arquivo da revista Mundo Java, né, que discutia um pouco os prós e os contras de cada uma das soluções. Então, vamos lá discutir esses pontos. Então, para exemplificar, quando eu falo lógica de negócio da aplicação, aqui tem um exemplo, né, de algumas classes Java, né, que tem lógica do pedido, uma classe de SQL para fazer as operações dentro do banco de dados, né? Então eu tenho toda a lógica de negócio ali desenvolvida em código Java. A outra alternativa que a gente está discutindo é definir toda essa lógica dentro do banco de dados, né? Então usando lá a estrutura de cursores, de consulta, né? Então tudo isso aí usando SQL. Então cada banco de dados eles possuem variações, né? Algumas variações do SQL. O que a gente vai utilizar hoje é o PLSQL, que é uma variação do SQL para o Oracle, né, o banco de dados Oracle. E como eu falei, esse artigo ele discute um pouco algumas vantagens e desvantagens baseadas em alguns critérios, né, sobre a utilização do uso do PLSQL. Então ele considera algumas variáveis, né? Então a primeira variável aí é em relação a desenvolvedores com conhecimento da linguagem. Então a gente pode ver que o PLSQL, o Transact SQL, no caso do SQL Server, então são linguagens menos conhecidas, tomando como parâmetro lá o tube.com, que mostra as linguagens que estão sendo mais buscadas na internet, né? Então a gente vê que linguagens como Java, C++, Python, então elas estão sempre lá no topo, né? Então são mais fáceis de você estar encontrando pessoas com conhecimento dessas linguagens do que você encontrar pessoas com conhecimento em PLSQL e Transact SQL. Então, uma grande desvantagem também do uso dessa abordagem, né, é que você tem linguagem que normalmente ela tem muita dependência do banco de dados, né? Então o PLSQL, por exemplo, é o do Oracle, né? Então quanto mais código eu tiver dentro do banco, então mais dependência aí eu vou ter dentro do banco de dados Oracle, né? Mas aí a grande vantagem de você estar utilizando esse código dentro do banco de dados, né? Então usando a ideia dos bancos de dados ativos, né? Que as rotinas elas possuem um desempenho muito superior, né? Isso é lógico, né? Porque normalmente a aplicação, nem sempre a aplicação ela vai estar na mesma máquina do banco de dados, né? E mesmo que esteja, você tem dois pontos aí de comunicação que vão ser necessários, né? Em relação a você colocar essa lógica toda dentro do banco de dados, que já está tudo ali dentro, né? Então o banco de dados consegue gerenciar melhor aquilo que precisa ser feito. Então o desempenho das operações do banco de dados é muito superior a você estar colocando essa lógica dentro da aplicação. Então rotinas de banco ela possui desempenhos que são muito superiores, né? Então aí tem alguns números, eu brinco que são números mágicos, né? Então hoje, se a gente for tirar esses números, provavelmente vão ser diferentes, mas com certeza o desempenho no banco de dados vai ser sempre muito melhor do que você está colocando esse lógico dentro da sua aplicação Java, C Sharp ou Python. Uma desvantagem aí que a gente tem do PLSQL é a escalabilidade, né? Então eu tenho a possibilidade aí de escalar vertical. Então quando eu tenho um ou mais nós com processadores colocando mais disco ou memória, e a escalabilidade horizontal quando eu tenho um aumento de nós. Escalar horizontal é mais difícil, apesar de existir aí técnicas com cache, né? Então quando eu estou utilizando banco de dados, a escalabilidade horizontal ela é mais difícil. A vertical até eu consigo, né? Eu consigo colocar mais processador, mais disco, mais memória, mas a horizontal ela é mais complicada. Quando eu estou trabalhando com o código dentro da aplicação, eu consigo mais fácil aí a escalabilidade horizontal. Eu posso ter um servidor de aplicação com várias instâncias dessa aplicação e servindo aí de forma horizontal. A duplicidade de código, né? Então
ele considera aí como um fator que é bem semelhante, né? Então, se eu duplico o código lá na minha linguagem Java, C Sharp, eu também posso duplicar lá no PLSQL. Encapsulamento e proteção, então é uma dificuldade, que os bancos de dados eles não trabalham com os conceitos de orientação a objeto, né, que a gente vai ter nas linguagens. Então, flexibilidade e reuso, né? Então, apenas os bancos de dados orientados a objeto, que hoje praticamente ninguém mais usa, né? Então, eles têm mecanismos aí de herança e composição, né? Que as linguagens trazem isso, as linguagens orientadas a objeto já trazem isso, né? Nos bancos eles não têm. E compreensão de código, na medida que você tem um desenvolvedor que conhece o PLSQL ou que conhece o Java, então os dois vão ter facilidades de trabalhar ou em um ou em outro. O tempo de desenvolvimento, então as ferramentas evoluíram bastante, né, mas elas evoluem normalmente muito mais rápido para o desenvolvedor de linguagem de programação como Java e .NET. Então as características ou novidades chegam primeiro para essas linguagens, para depois chegar nas ferramentas que trabalham com edição de código de banco de dados como o PLSQL. Né? Então por exemplo, lá no Eclipse, lá no Visual Studio, no Visual Studio Code, eu tenho vários templates de código, né, que eles já colocam boa parte do código que vai ser necessário implementar. Então, por exemplo, se eu preciso digitar um while, eu só digito o while e ele já preenche, abre chave, fecha chave. Ele já tem várias opções prontas para que você possa refatorar código, então extrair um método, extrair uma classe. Então, as ideias elas já trazem isso disponível para o desenvolvedor. Processo de organização e indentação automática, que hoje a gente também já tem lá no PLSQL, e maior facilidade para depuração e criação de testes automatizados. Então, essas ferramentas normalmente chegam primeiro para as linguagens que trabalham aí, as linguagens que são mais comuns aí no mercado. Atividade de verificação e validação, né? Então já existe nos dois ambientes, né? Tanto de linguagem como do caso linguagens como Java e C Sharp, como no caso do PLSQL. Então já existem ferramentas aí para que você possa fazer testes de Story Procedures, né, de triggers, mas no caso de TDD, né, então Story Procedures não é muito trivial, né, porque você não tem a ideia de interface, certo? Então, como eu falei, essas referências aí foram feitas aí da revista Mundo Java, né, que na verdade depois virou Mundo J, né, então que fala aí sobre código no banco de dados versus código na aplicação. Então, mais uma vez, né, a definição se o seu código vai ficar dentro da aplicação ou dentro do banco de dados vai depender do tipo de problema que você está resolvendo. Lembrando que quando eu coloco no banco de dados, eu acabo criando uma dependência do banco de dados, mas do outro lado eu ganho muito desempenho. O que normalmente a gente recomenda, né, é que você avalie a situação, podendo usar inclusive uma solução mista, né? Então não precisa estar tudo no banco de dados, também não precisa estar tudo na aplicação, mas você coloca no banco de dados os pontos da aplicação, ou a lógica onde você realmente vai precisar de desempenho. Então os pontos da aplicação onde você vai realmente precisar de desempenho, você deixa no banco de dados, garantindo ali um maior desempenho no contexto geral da sua aplicação, evitando sobrecarga demais no seu servidor de aplicação. Então, essa é mais uma decisão que você precisa tomar na sua arquitetura, provando mais uma vez que a arquitetura não é arte, né? Então a arquitetura envolve testes, envolve experiência, e se você tem dúvida de qual solução adotar, teste, né? Então avalie as duas soluções. Então essa é a melhor maneira de a gente estar definindo uma arquitetura. Então, se você está gostando da série sobre arquitetura de software, então não perca os próximos vídeos da série, onde a gente vai começar a definir na prática uma arquitetura de software que a gente vai estar utilizando para o sistema de biblioteca, né, que é o sistema exemplo que a gente está mostrando e exemplificando a construção aqui do sistema. Não deixe de acompanhar a série sobre desenvolvimento de software web, onde a gente está construindo na prática esse sistema web usando lá a linguagem C Sharp. Então aguardo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.